Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo de 1 ao 40. Paulo continua sua viagem. Depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, demoramo-nos ali 7 dias, e pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos os acompanharam, até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia oramos ajoelhados. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaída e depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali encontramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demoramo-nos ali muitos dias. Um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Ele veio encontrar-nos conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: O Espírito Santo diz: Assim, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis, chorando e entristecendo meu coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse demover, desistirmos e dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco e nos levaram até Minasson, natural de Chipre, discípulo de longa data com quem iríamos nos hospedar. Versículo 17. Paulo chega a Jerusalém. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes, uma a uma, as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem, vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito, e que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegastes. Faze, pois, o que te dissemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva estes homens contigo e purifica-te com eles. Paga por ele as despesas para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia,
Já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando o parecer de que se abstenham do que é sacrifício dos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Versículo 27. Paulo é amarrado no templo. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia ouviram no templo, provocando todo o povo, e o amarraram, gritando: Homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este lugar santo. Pois eles haviam visto Trófimo e Éfeso na cidade em que ele pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e arrastaram para fora do templo. E logo as portas se fecharam. Versículo 31. Salvo da fúria do povo, Paulo é levado à fortaleza. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles. E quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. E a multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Sem poder saber a verdade, por causa do tumulto, mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. Quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo o seguia gritando: mata-o. Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para te dizer alguma coisa? Ele respondeu: sabe a língua grega? Por acaso não és o egípcio que algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Mas Paulo lhe disse: sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Sicília. Peço-te que me permitas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo, em pé na escada, fez um sinal ao povo com a mão. E quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. Amém.